bem? Sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá. Nossa aula. É muito importante você conhecer os números para uma série de funções. Obviamente, os números terão o seu uso numeral e também nós vamos utilizar os números nas datas. How to use dates. Como usar as datas, né? Então vejam, da mesma forma que a data pode ser expressa de diversas maneiras, por exemplo, aqui ó, 13 de maio. Então pode ser escrita da seguinte forma. Primeiro você coloca o mês, maio, May, e o dia, tá? Mas um detalhe muito importante que você não pode esquecer quando for escrever uma data em inglês. Os números nas datas serão os números ordinais. Então não esqueça disso, tá? Nós temos em média 30 dias, 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que são 28 ou 29, tá? Então, pelo menos até o 30º ou 31º você tem que conhecer para formar as datas em inglês. Então, mais uma vez, presta atenção. Para formar as datas em inglês, você vai colocar primeiramente o mês e o número de forma ordinal, tá? Vai ser um número ordinal. Então o exemplo que nós temos aqui, ó, 13 de maio, então vai ficar May 13th, 13º dia de maio, tá? É dessa forma que você vai escrever as datas em inglês, tá bom? Presta atenção aqui que é importante também. O modo como se fala em geral, tá? Você vai lembrar de falar primeiro mês, por exemplo aqui, maio, May 13th, tá? Ou the 13th of May, o 13º dia de maio. Entretanto, em inglês, no inglês americano, também é possível dizer May 13. Isso é mais informal, tá certo? Mas no geral, lembre-se disso, que é necessário você escrever o número ordinal, tá bom? Aqui nós colocamos para você alguns exemplos, uma tabela com exemplos de datas, tá? Aqui com as horas, tá certo? Depois nós vamos fazer uma aula para você sobre as horas, tá? E aqui, ó, nós temos aqui um calendário explicando aqui, mostrando para você os dias da semana, tá? Os dias da semana com suas abreviações, os meses do ano e também aqui suas abreviações, tá? Vamos só repetir aqui para você quais são mesmo os dias da semana. Vamos lá. Aqui no exemplo, ó, Tuesday, que é quinta, Thursday, quinta. Sunday, domingo. Friday, sexta. Monday, domingo, segunda. Saturday, ou Saturday, que é o sábado. Tuesday, é a terça, tá? Então aqui são exemplos dos dias da semana. Os meses, olha aqui, ó, o mês de setembro, September, outubro, October, novembro, November. São os exemplos que nós temos aqui nessa tabela, tá bom? Outra função dos números que é no uso das horas, tá? Como é que nós formamos as horas em inglês? Então presta atenção aqui nesse exemplo que nós colocamos aqui nesta figura. Observem, primeiramente, as horas são montadas, tá? Na sua hora em ponto, você utiliza a expressão o'clock. Então, o'clock quer dizer em ponto. Então, por exemplo, uma hora vai ficar 1 o'clock. 10 horas, 10 o'clock. Então, sempre que for a hora em ponto, né, onde o número vai estar o ponteiro pequeno no numeral e o grande vai estar no 12, né, que é a hora em ponto, você vai utilizar a expressão o'clock. Agora nós temos algumas regrinhas. Presta atenção aqui, ó. Regra número 1. A partir do número 1 até o número 14, do número 16 até o número 29, nós vamos utilizar o que nós chamamos de regra número 1. O que
você vai fazer para escrever e falar as horas em inglês? A partir do número 1 até o 14, do 16 ao 29, você vai dizer que tantos minutos passaram de tal hora. Por exemplo, se você diz 1:10, são 10 minutos passados de 1 hora, não é? Então vai ficar assim, ó, 1:10, 10 passado de 1, tá? Então é assim que você vai fazer na regra 1. Tantos minutos que foram passados de tal hora. Vou colocar outro exemplo. Por exemplo, 2:20. 2:20 são 20 minutos passado de 2 horas. 20 past 2. Então essa é a forma que você vai escrever e falar as horas em inglês na regra 1. A regra 2 é referente ao 15, né? O 15, como você pode observar, se nós dividirmos esse relógio aqui em 4 partes, cada parte é 1/4 de hora, né? 15 minutos equivale a 1/4 de hora. 1/4 de hora é a expressão a quarter. A quarter é 1/4, tá? 1/4. Então, sempre que for 1/4 de hora, você vai utilizar a expressão a quarter. Por exemplo, 1:15, 1/4 passado de 1. A quarter past 1. 5:15, 15 minutos, 1/4 de hora passado das 5. A quarter past 5. E assim por diante. Quando nós chegamos aqui no 30 minutos é a metade de 1 hora. Metade você vai utilizar a palavra half, que significa meio, metade. Então, sempre que for 30 minutos, você vai dizer que é a metade passado de tal hora. Por exemplo, 1:30, 1:30. Vai ficar half past 1, metade passado de 1. 5:30, metade passado das 5. Half past 5, ok? Agora, depois de 30 minutos, nós costumamos dizer que são tantos minutos para a próxima hora, não é assim? Então, por exemplo, se você colocar 1:40, você pode falar de duas formas. Primeiro, 40 minutos passado de 1, pode? Pode. Mas, costumeiramente, você vai dizer, são 20 para as 2. 1:40 é a mesma coisa de 20 para as 2, tá? Então, as duas formas que você pode descrever as horas, neste exemplo, vai ficar 1:40, 40 past 1, 40 passado de 1. Ou 20 para as 2, 20 para as 2. É bem parecido com o português, tá bom? Detalhe que, quando nós chegamos aqui aos 45 minutos são 15 para a próxima hora, não é verdade? Então, novamente, você vai utilizar a expressão a quarter. Então, sempre que for 45, vai ser 1/4 para a próxima hora. Exemplo, 1:45 é 1/4 para as 2, 15 para as 2. Então, vai ficar a quarter to 2, 1/4 para as 2, ok? Nós temos aqui, ó, lembrando que a hora em ponto, a expressão o'clock, os minutos, a regra 1, né? Os minutos passados de tal hora, você vai utilizar a palavra past, ok? 2:05, 5 minutos passado das 2, 5 past 2. 15 minutos, 1/4 de hora, 2:15, 1/4 passado das 2, a quarter past 2. 30 minutos, a expressão, a palavra half, metade, 2:30, 2:30, metade passado das 2, half past 2. Lembrando que depois de 30 minutos, você vai utilizar
os números para a próxima hora. Então você vai usar o to, que significa para. Tá? Por exemplo, aqui eu vou colocar 1h50. Tá? São 10 para as 2. 10 to 2. 10 para as 2. 45 minutos é 1/4 para a próxima hora. A quarter to, vejamos, 4h40 são 15 para as 5, tá? 4h45, perdão. 4h45 são 15 para as 5. E como é que você vai fazer? Você vai dizer a quarter to 5, 1/4 para as 5. Então aqui nós temos alguns exemplos de horas. Ó, 1 hora, 1 o'clock, 1 hora em ponto. 1h05, 5 past 1. 1h10, 10 past 1. 1h15, a quarter past 1. 1h20, 20 past 1. Então aqui você vai indicar tantos minutos passados de tal hora, tá? É bem simples. Já após os 30 minutos, você vai dizer, por exemplo, 1h35, it's 25 to 2, 25 para as 2. Né? O exemplo que nós falamos, 1h40, 20 to 2, 20 para as 2. 45, 1/4 para a próxima hora. 1h45, a quarter to 2, 15 para as 2. Tá? E aqui são os exemplos que nós falamos para você. Aqui novamente, aqui, ó, a metade, né? 30, half past 1, a metade passado de 1, ok? Então, aqui eu vou deixar para você a seguinte atividade, ó. Que tal listar por extenso, ou seja, você escrever a sua rotina? O que é que você faz desde a hora que você acorda? Que hora que você acorda? Tá? Você vai fazer uma agenda, uma tabela, tá? Das atividades que você faz durante o dia, e aí você vai utilizar os números, você vai utilizar os meses, o dia da semana, você pode utilizar as horas, tá? Então seja criativo e utilize os números cardinais, os números ordinais, as datas utilizando meses, dia, tá certo? Para fazer essa atividade, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.